Olá você, salve, salve, como vai? Tudo bem? Tudo beleza? Que bom, que legal, hein? Que bacana. Bom, bom, bom. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma apresentação de estatística e hoje nós vamos resolver uma lista de exercícios somente com uns 3 probleminhas que foram deixados para você resolver lá no meu blog, tá bom? Se você for lá no meu blog, você vai achar essa lista com 2 exercícios e um extra que nós vamos resolver hoje, tá certo? Para a gente praticar um pouco essas ideias. E o assunto em pauta e o assunto que vai ser apresentado vai ser sobre histograma, tá certo? Para dados contínuos, percebeu? Nós já fizemos para dados discretos, agora nós vamos fazer para dados contínuos, tá certo? Lá existe também a resolução, uma parte mais extensa, onde além de resolver o exercício da forma escrita, vai ter apenas interpretações sobre a tabela que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Vai ser muito interessante. Então acompanhe aqui, de certa forma, uma apresentação vai complementar o que está no blog e o blog complementa um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá bom? Você está com dúvidas? Então vamos procurar resolver agora. Vamos lá, acompanhe aqui. Olha só, primeiro probleminha. Construir um histograma para a série representativa de uma amostra de salário de 25 funcionários de uma empresa. Muito bem. Então, como você está vendo aqui, olha só que legal, olha só que interessante. Você tem as classes, 5 classes, cada uma dessas classes tem um intervalo onde temos números de funcionários associados a cada uma dessas classes, tá certo? Olha só, entre 1000 e 1200, 2 funcionários, 1200, 1400, 6 funcionários, 1400 a 1600, 10 funcionários, 1600 a 1800, 5 funcionários, 1800, 2000, 2 funcionários estão nessa classe, nessa faixa, tá bom? Muito interessante. Então vamos fazer brevemente. O histograma vai ser bem simples, tá certo? E bem tranquilo de fazer. Vamos lá? Funcionários de uma empresa é a variável contínua, tá certo? Então vamos escrever as frequências, tá certo? As frequências absolutas. Então nós temos 2, 6, 10, 5 e 2, percebeu? Então vamos arrumar aqui direitinho, colocar de uma forma bacana, centralizar, tá certo? E aqui está o intervalo, as classes com seus intervalos. Essa anotação significa que é de 1000 a 1200, excluindo o 200. Significa que contém o valor 1000, mas não contém o valor 1200. O valor 1200 está contido, né? Está presente na próxima classe, certo? Pertence à próxima classe. Muito bem, então como é que fazemos o diagrama histograma, tá certo? O gráfico histograma, muito simples, tá bom? Uma das maneiras de você fazer, você pode clicar nessa área aqui, tá certo? Venha em inserir, tá certo? Gráfico, olha só, gráfico de colunas. Aqui desse conjunto, clique, gráfico que vai aparecer, percebeu? Apareceu essa tela em branco aqui, é o gráfico que nós vamos trabalhar. Muito bem, é o gráfico com o qual nós vamos trabalhar. Vamos distanciar um pouquinho, tá certo? Então esta aqui vai ser o nosso papel do gráfico. Com o direito, tá certo? Com o direito venha em, olha só, olha, quando você vier em direito, clicando assim, olha, vamos com o direito você venha em selecionar dados. Muito bem, vai aparecer essa caixa aqui, percebeu? Vem aqui em adicionar, nessa abinha, adicionar. Muito bem. Nome da série nós vamos chamar o gráfico de histograma, tá certo? Então vamos escrever histograma, tá certo? Em seguida os valores da série. Quais são os valores? Teclando aqui backspace, tudo bem? Vai ser, olha só, essa coluna aqui, a primeira coluna que você vai preencher com os dados vai ser exatamente essa. Então venha, tá certo? Clique e arraste, simplesmente assim, percebeu? Olha só, já tem um formato de gráfico surgindo aqui. Muito bem, clique OK, tá certo? Agora vamos melhorar, fizemos o eixo X e Y, vamos fazer o eixo X agora, tá certo? Venha aqui nessa aba, clique em editar. Muito bem, após fazer isso, pegue a próxima coluna, que é essa aqui das classes, percebeu? E depois OK. OK novamente e pronto, aqui está o nosso gráfico. Bacaninha, não é? Legal?
falta apenas editar ele. Então é o que nós vamos fazer agora. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos melhorar essas colunas. Clicando em cima e depois com o direito, vem aqui, olha só. Venha redefinir, ó, formatar série. Tudo bem? Usando essa caixa, pega o ponteiro e deslize esse cursor. Muito bem. O gráfico já está prontinho, já está todo junto, percebeu? Ó, as colunas já estão agrupadas. Bacana, não é? Muito bem. Agora falta o quê? Vamos agora fazer o seguinte, vamos escrever os dados, os rótulos dos dados. Clicando aqui em rótulos dos dados, colocando, é só como já aparecem os valores, tá certo? Se você quiser aumentar um pouquinho, você vem aqui, desse ícone, aumenta um pouquinho para deixar um pouco mais claro. Prontinho. E aqui você tem a presença do nosso gráfico, tá certo? Se você quiser colocar o nome dos eixos, tá certo? Vem aqui, título dos eixos, você escreva aqui, olha só. Você pode escrever, olha, como é um gráfico de frequência, vamos escrever, olha só, frequência, certo? Letra maiúscula, vamos escrever frequência absoluta. Frequência absoluta, tá certo? E aqui a variável que você pode colocar uma variável contínua, tá certo? Vamos escrever salários. Percebeu? Vamos habilitar, vamos escrever salários. Percebeu? Deixar um gráfico elegante. E pronto, salários. Viu só que bacana, que simples, olha só. Tranquilo, não é? Muito bem. Então, funcionário da empresa, aqui está o nosso histograma, tá certo? A frequência absoluta em função dos salários que nós temos aqui. Cada um desses compartimentos, desse compartimento representa a nossa classe de acordo com o que nós vimos aqui. Tá bom? Resolvemos o primeiro problema, vamos agora resolver o segundo, olha só. Segundo probleminha, vamos ver do que trata. Olha só, construir o histograma, tá certo? Olha só, melhorando um pouquinho, construir o histograma para a série representativa de saldo de 20 contas de pessoas físicas de uma agência, tá certo? Então estão aqui as classes, tá certo? Os saldos dessas contas, cada uma separada nessas 4 classes, tá certo? E o número de frequências de contas que caem, né, nessas categorias, nessas classes, tá certo? 5, 10, 8 e 2. Então vamos proceder à solução, tá certo? Só que agora vamos fazer com contas da empresa. Muito bem, então vamos melhorar um pouquinho aqui, vamos aproximar. Muito bem, então quais são os números que nós temos? 5, 10, 8 e 2. Certo? Muito bem. Vamos centralizar aqui, tá certo? Muito bem. Tá? Outra maneira de resolver esse probleminha, você pode também selecionar os dois elementos, as duas colunas, tá bem? Vim aqui e inserir em seguida nesse gráfico aqui, olha só. Gráfico recomendado. Você clicando em cima, de uma maneira mais imediata, você tem os gráficos sugeridos. Vamos apostar nesse primeiro aqui que é interessante, tá certo? Então vamos clicar nele, ok. Prontinho, olha, tá certo? Uma outra maneira um pouco mais elegante, um pouco mais imediata de fazer, o gráfico já está pronto, vamos dizer assim, tá certo? O Excel nos permite ter essa sugestão de gráfico, tá certo? Então, muito bem, vamos afastar um pouquinho, vamos melhorar aqui, pegando essa alça, certinho, muito bem. Agora é só trabalhar, editar ele, tá certo? Então aqui vamos escrever histograma, tá certo? Vamos escrever histograma, certo? Em seguida vamos escrever os eixos X e Y, título dos eixos, tá certo? Vamos escrever aqui, olha, aqui nós vamos escrever, olha lá, vamos escrever frequência absoluta, tá certo? Vamos escrever frequência, certo? Aqui nós vamos escrever também contas pessoais, tá certo? Ou simplesmente contas, saldos e contas, né? Vamos escrever se fica mais elegante. Contas, muito bem. Vamos melhorar um pouquinho
Vamos editar o gráfico de uma maneira um pouco mais elegante, tá certo? Vem aqui, arrastando o cursor novamente. Vamos agrupar essas colunas, tá certo? Muito bem. Vamos fechar. Vamos colocar também os rótulos, tá certo? Vem aqui, rótulos dos dados. Prontinho, nosso gráfico já está pronto, já está bacaninha, tá certo? Você pode editar ele mais alguns elementos, se você achar necessário, se você achar pertinente, tá certo? Arrasta um pouquinho para cá, deixar de uma maneira um pouco mais elegante. Bom, e é isso, tá certo? Então, bem simples, bem tranquilo, era o que a gente tinha que passar para você nesse momento, tá certo? Era o que a gente tinha que passar. Essa lista já está presente, tá certo? E na solução que se encontra lá, a gente interpreta uma dessas linhas de cada uma desses dois problemas, tá certo? A gente interpreta os números que estão presentes nessa tabelinha aqui, tá certo? Existem os elementos que a gente colocou lá para você poder estar estudando e analisando, tá bom? Então os dois probleminhas já foram resolvidos. Muito bem. Bom, temos um terceiro problema aqui que foi sugerido, uma espécie de probleminha extra que a gente colocou para vocês. E a gente vai falar o seguinte, olha só, vamos supor que em vez de com os dados prontos, você sai a campo, vai fazer uma pesquisa, uma variável contínua qualquer, pode ser preço, pode ser medidas de ferramentas, análise de outros dados, onde você tem a presença exatamente desse rol de números, tá certo? Esses elementos aqui, ó. Muito bem. Como é que você faria para produzir um gráfico, histograma nesse sentido? Bom, uma das maneiras que se pode usar, olha só que interessante, apenas para você ter uma ideia de como seria o formato desse gráfico, você usa a ferramenta de análise, tá certo? Histograma. Como é que você poderia usar essa ferramenta? Da seguinte forma, você viria aqui, olha, nessa aba dados, certo? Em seguida, só, análise de dados, tá certo? Vai aparecer a caixinha daqui a pouco, uma caixinha de diálogo, e vai vir, olha, para você pesquisar a ferramenta de análise, você vem em histograma. Clicando em OK, vai surgir esta caixa aqui, olha só que interessante. Então agora é só preencher ela com informações e a partir daí você forma o seu gráfico. Então vem aqui, olha, intervalo de entrada. Então você vai assinalar este intervalo de entrada com os dados, percebeu? Clicando em I, inclusive nesse rótulo, você pode fazer o seguinte: Ctrl, Shift e seta para baixo. Você já selecionou seus dados, percebeu? Muito bem. Intervalo de bloco nós não temos. Muito bem. Então, assinale rótulos, porque afinal de contas nós partimos a partir desse começo da tabela com a nomeação do rótulo, tá certo? Agora você vai achar um intervalo de saída. Clique em intervalo de saída, tá certo? Habilite aqui a caixinha. E qual vai ser o intervalo de saída que a gente vai colocar? Vai ser exatamente isso aqui, tá bem? Então vamos clicar aqui, ó. Perfeito? Em seguida, clique também em resultado de gráfico. Você vai ter uma sugestão de gráfico que o Excel vai fornecer para você. Uma vez que você preencheu essa caixinha com os dados pertinentes, só clicar OK. Certo? Olha só, o Excel já define um bloco, tá certo? 280, 310, 340, 370 e 400, tá certo? Que saiu daqui da sua amostra, tá certo? E assinala também a frequência para esses blocos, olha só. 2, 2, 4, 8, 6, 3, tá certo? Vamos centralizar aqui um pouquinho. Beleza? Vamos centralizar. Página inicial, centralizando. Muito bem, para deixar de uma maneira mais elegante, tá certo? Agora, olha só, cada um desses blocos corresponde a um intervalo, tá certo? Se você interpretar esse intervalo, você pode interpretar dessa forma aqui, quer ver? Olha, eu vou pegar o intervalo que eu já tenho pronto. Olha só, o intervalo que a gente vai escrever para você, quer ver? Olha só que interessante. Vamos formar cada um desses intervalos aqui, tá certo? Olha só. Então vamos lá. Muito bem. Essa aqui é a tabela com a qual a gente vai trabalhar no segundo momento. Muito bem. Então vamos lá, vamos providenciar o gráfico para você poder analisar, tá certo? Vamos ver se eu consigo achar o gráfico. Vamos lá. Onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está. Normalmente nos primeiros campos ele aparece. Aqui está, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar nele, vamos
vamos recortar, Ctrl X, tá certo? Em seguida nós vamos colocar ele ao lado da tabelinha. Vamos lá, vamos colocar ao lado da tabela para você verificar como é que temos esses dados. Vamos acelerar um pouco o processo. Muito bem, muito bem. Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Aqui. Muito bem, vamos colocar aqui do lado. Ctrl V. Muito bem, aqui está o nosso gráfico. Muito bem, você viu que ele já saiu no formato bacana, tá certo? Esse aqui é o gráfico usando as ferramentas de análise, tá certo? Vamos melhorar um pouquinho aqui. Muito bem, tá certo? Então olha só, nós temos as frequências. O bloco representa esses intervalos, tá certo? E cada um desses números aqui representa um intervalo, tá certo? Vamos apenas só melhorar um pouco mais esse gráfico para deixar um pouco mais elegante para você, certo? Podemos apagar aqui, frequência, essa legenda, muito bem. Vamos melhorar as barras horizontais, vamos lá formatar a série de dados. Vamos aproximar essas colunas, deixar com formatão de gráfico histograma como a gente conhece. Tudo bem? Como é que você pode estar lendo esses intervalos? Olha só, de 0 a 280 nós temos, vamos colocar os rótulos para ficar interessante, para a gente poder fazer a leitura um pouco melhor. Prontinho, aqui está, ó. De 0 a 280 nós temos dois elementos, de 280 a 310 nós temos 2 elementos. Olha só, de 310 a 340 nós temos 4 elementos, e assim por diante, certo? Muito bem, isso aqui é o gráfico feito pelo Excel, tá certo? Isso aqui foi feito pelo Excel. Isso aqui é uma sugestão que ele passa para você, de como ele fez, tá certo? Mas o ideal seria se você fizesse essa análise, tá certo? Você mesmo definisse seu bloco, você mesmo definisse, tá certo? Os parâmetros para estar resolvendo o seu probleminha, tá certo? Definindo como você vai fazer o gráfico, tá certo? E é isso que a gente vai ver agora, é isso que a gente vai procurar mostrar para você. Como é que você pode montar este gráfico usando os dados, tá certo? Que você colheu no seu campo de pesquisa, tá certo? Então vamos lá, acompanhando a ideia, é bem simples, bem tranquilo, você vai gostar dessa ideia com certeza, tá bom? Para começo de conversa, vamos analisar o número de amostras, o valor mínimo, o valor máximo, tá certo? O tamanho, a amplitude desse intervalo de dados, tá certo? O número de classes, muito bem, o número de classes, tá certo? E o intervalo dessas classes, também. Bom, então vamos lá? Vamos melhorar um pouquinho aqui para deixar um pouco mais visível, tá certo? O número de classes, você sabe que, olha, são 20, tá certo? Então, olha só, de I1 até aqui nós temos 24 elementos, 24 é o número de ordem que a gente colocou aqui, tá certo? Vamos lá, melhorando. Muito bem, olha, 25 são o número de elementos. Aqui nós colocamos em rol, tá certo? Mas nós temos 25 elementos presentes aqui. Então o tamanho dessa amostra é 25. Certo? Quem é o valor mínimo? Se a gente olhar o rol, 280. Então, 280. Certo? O valor máximo que nós temos presente aqui, olha só, 430. 430. Tudo bem? Perceba que, olha só, é uma amostra pequena, tá certo? Se fosse uma amostra maior, nós teríamos que usar outras funções para poder estar coletando esses dados, tá certo? O H é o que? É a amplitude de classe, vai ser a diferença entre o valor máximo, certo? Menos o valor mínimo. A amplitude, tá certo? Dessa amostra, 150. K é o número de classes. A gente usando o critério da raiz de 25, que é a raiz do tamanho da amostra, é igual a 5. Muito bem. E H, o que é H? É o tamanho de cada uma dessas classes ou intervalos. Esse pedacinho aqui que a gente vai medir o tamanho. Então vamos lá, como é que você tira esse número? Divide este maior, que é a amplitude da amostra, dividindo pelo tamanho, pelo número de classes que você tem, certo? Então o tamanho é 30. Percebeu? Tudo bem? Bacaninha? Essa aqui é a nossa análise preliminar, certo? Lembrando que isso aqui já foi feito, isso eu estou fazendo apenas como recordação. Tudo bem? Bacana? Bom, são 5 classes, então vamos numerar 5 classes. 1,
2, 3, 4, 5. Muito bem. Quem é o limite inferior? Quem é o limite inferior dessa classe? Olha só, é o primeiro elemento que nós temos que calcular. Nós temos que determinar o limite inferior e temos o limite superior. Certo? Então vamos aproveitar a informação preliminar que nós temos aqui. Tá certo? E como é que vamos fazer? Olha só, o limite inferior vai ser quem? Vai ser igual, tá certo? Ao valor menor. Vamos pegar o primeiro valor. Certo? Vamos teclar Enter, 280. Quem é o limite superior? O limite superior vai ser o que? O limite inferior mais o tamanho dessa classe. Nós calculamos o valor H, que é 30. Tá certo? Não esqueça de preencher esse valor, então tecle F4. Depois tecle Enter. Olha só, 310. Olha. Comparando com o que Excel fez, tá certo? Vai se aproximando dessa ideia. Tá certo? Na linha 2, próximo elemento vai ser o que? O limite inferior vai ser o limite superior da outra classe. Tecle Enter, 310. Da mesma forma aqui, nós temos que o limite superior vai ser o que? Esse 310 mais H, que é o tamanho dessa classe. Passando F4, 340. Olha só, já temos aqui, olha, nosso primeiro intervalozinho, tá certo? 280, 310, 310, 340. Só você selecionar e arrastar, clicar e arrastar os próximos intervalos. Olha só que interessante, tá certo? Muito bem, muito bacana. Então olha só, 280, 310, 340, 370, 400 e mais adiante, de acordo com o que a gente fez aqui, percebeu? Bacana essa ideia, não é? Muito legal, muito bacana. Certo, certo, certo. Bom, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular o ponto médio de intervalo. Como é que você calcula esse número? Vai ser da seguinte forma: tecle igual, tá certo? E você vai fazer a média desse intervalo. Então vai ser este valor inicial, o limite inferior, mais o limite superior, tá certo? Esses dois valores em parênteses, você vai dividir por 2. Dividir por 2. É a média, né? Então você achou ponto médio 295. Arraste a fórmula, como você já sabe fazer, e pronto. Percebeu? A partir daqui agora você vai verificar como é que a gente constrói, tá certo, o histograma usando essas informações. Tá bom? Só que agora precisamos preencher, olha só, o que é que nós vamos preencher agora? Frequência acumulada absoluta da classe FI maiúsculo. Como é que você calcula esse número, tá certo? Como é que você define essa sequência? Você vai definir essa sequência da seguinte forma. Olha só a função que você vai escrever. Escreva igual. Aí depois, que função que você vai usar? Você vai usar essa função conte C. Abre o parênteses, tá certo? Agora você vai em dados. Olha só, você vai na coluna dos dados que nós temos lá, tá certo? Pega o primeiro dado e depois, sempre nessa sequência, Ctrl, Shift, seta para baixo. Você selecionou, percebeu? Selecionou sua coluna, tecle F4, tá certo? Em seguida digite ponto e vírgula, tá certo? Assim mesmo. Abra aspas, tá certo? Digite o sinal menor, certo? Digitou o sinal menor, opa, sinal maior no caso aqui, sinal menor, tá certo? Depois fecha aspas novamente, depois digite esse sinal de E, tá certo? Nessa ordem, sempre assim. Agora pega o primeiro limite superior, olha só. Tudo bem? Clicou? Agora fecha o parênteses. Bom, o que é que essa função vai fazer? Ela vai contar dentro dessa listagem, dentro deste rol, quais são todos os elementos abaixo desse limite aqui, 310, tá certo? Quando você teclar o Enter, ó, ela contou 3 elementos, percebeu? A mesma coisa você vai fazer o seguinte, vai pegar e arrastar a fórmula agora. Tudo bem, então nós temos todos esses números, 3, 7, 14, 13, 20 e 24. Esse último elemento dessa linha você vai precisar melhorar
a função, tá certo? Então você vai vir aqui, olha, com cuidado e vai, olha só, vai melhorar essa condição, vai escrever sinal de menor ou igual. Então escreva igual. Quando você fizer isso, vai assinar lá o 25 também, que vai contar 25 elementos. Percebeu? Muito bem, porque tá agrupando, olha só. É uma frequência acumulada absoluta, perfeito? Então vamos centralizar, já achamos o que nos interessava desses elementos aqui. Tudo bem? Tá clara aqui a situação? Muito bem. Agora nós vamos fazer o que? A frequência acumulada percentual da classe. Isso é muito simples de fazer agora. Como é que nós fazemos? Vamos escrever o sinal de igual. Pegamos esse primeiro elemento da frequência absoluta de classe. Nós vamos dividir pelo tamanho dessa classe, tá certo? Lógico que o tamanho dessa classe, olha só, é o próprio valor n. Vamos aplicar F4 para poder fechar, depois o sinal, a tecla Enter. Ok? Ó, 12%, percebeu? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos arrastar, clicando em arrastar, prontinho. Achamos o valor 100, olha só, é acumulada, percebeu? Interessante essa ideia, né? Muito legal, não é? Muito bem, tá certo? E agora, o que é que nós vamos fazer? Já achamos as duas frequências interessantes acumuladas, tá certo? A acumulada percentual, acabamos de fazer, vamos melhorar aqui, vamos melhorar essas ideias aqui, muito bem. Tá certo? E a frequência absoluta. Como é que nós achamos essa frequência absoluta? De um modo muito simples, vamos lá. Frequência absoluta da classe, como é que nós fazemos aqui nesse caso? Vamos escrever o sinal de igual, pegar o primeiro elemento da frequência acumulada. Então, teclamos. Em seguida, vamos partir para o segundo item, tá certo? A segunda linha, vamos escrever igual, tá certo? E vamos fazer o que? F2 menos F1. Então, vai ser F2 menos F1. Achamos 4. Então vamos arrastar agora, clicando e arrastando até esse ponto. Percebeu? Então vamos centralizar aqui. Vamos somar para ter uma ideia, para ver se está correto. Olha só, 25 é o tamanho da amostra, tá certo? Então olha só, a absoluta já está aqui, olha. A frequência absoluta já está aqui. Perfeito? Já fizemos esta coluna. Agora vamos fazer a outra. Vamos calcular a frequência percentual da classe. Muito simples. Escreva o sinal de igual. Pegue a frequência absoluta e vai dividir pelo tamanho da classe. Quando você teclar o Enter, vamos primeiro colocar F4, teclando o Enter, 12%. Como já sabe que seria tranquilo de obter. Clicando e arrastando, olha só, se você somar as porcentagens, olha só que legal, se você somar as porcentagens, 100%. Tá bom? Vamos colocar um símbolo de soma aqui para deixar elegante essa ideia. Vamos pegar uma soma aqui, pegamos a soma, inserir, pronto, olha só, esse aqui é o sinal de soma. Bacana, não é? Então está completada a nossa tabela de frequência. Aqui já está completada a nossa tabela de frequência, como você acabou de ver. Tá bom? Bom, muito bem, muito interessante. Então olha só, essas são as frequências que a gente calculou usando a construção da tabela de frequência, tá certo? É ligeiramente diferente desses valores que você tem aqui. Percebeu? 2, 2, 4, 8, 6, 3. Aqui nós temos 3, 4, 6, 7, 5, tá certo? Mas é mais interessante que você trabalha por esse método aqui, porque ele já vai mostrar para você como é que você calculou manualmente, como é que você calculou passo a passo, tá certo? Isso aqui é apenas uma sugestão do Excel, tá certo? Muito bem, muito interessante, tá certo? E agora, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós construímos um gráfico como esse, tá certo? Então, olha só, é função de quê? Entre o ponto médio e a frequência absoluta. Como é que nós podemos construir esse gráfico da seguinte forma, velho? Acompanhe aqui, vamos clicar aqui nessa área, vamos colocar, ó, vem aqui, ó, inserir gráfico, vem aqui nesse ponto, clique,
e pronto, olha, já obtivemos o nosso espaço para construir o gráfico, certo? Já temos aqui o nosso ponto para construir o nosso gráfico. Muito bem. Como é que nós vamos proceder agora? Vamos melhorar um pouquinho. Vamos aproximar um pouco mais. Acho que por aqui tá bom. Vamos colocar aqui do lado. Vamos escrever daqui do lado. Fica mais interessante. Vamos lá, puxando para cá. Certo? Vamos puxar um pouquinho para cá. Essa posição acredito que esteja legal. Então, novamente, venha clicando com direito. Você vai buscar selecionar os dados. Certo? Então, vamos adicionar os dados. Vamos escrever o título do gráfico, que vai ser histograma. Certo? Vamos colocar o valor do eixo aqui da série. Qual é a série que nós vamos pegar? Vamos pegar essa primeira série aqui, olha só. Aqui até esse ponto é a primeira série que nos interessa. Olha só. Vamos clicar OK. Certo? Agora vamos pegar a segunda série, que vai ser o ponto médio. Então vem aqui em editar. Certo? Vamos colocar esses elementos aqui que seriam interessantes. Certo? E vamos clicar OK. Certo? Feito isso, vamos clicar OK novamente. Prontinho, e aqui está o nosso gráfico. Olha só que interessante. Vamos juntar as barras, certo? Vamos agrupar elas. Vamos formatar. Certo? Muito bem, vamos fechar aqui. Certo? O que mais? Aqui nós podemos melhorar esse gráfico aqui. Logicamente temos os títulos. Vamos puxar um pouco para cá. Vamos acrescentar os rótulos dos dados. Perfeito. Vamos também escrever os títulos dos eixos, certo? O que é que nós vamos escrever aqui? Vamos escrever frequência. Vamos escrever frequência absoluta. Frequência absoluta de classe, mas só a frequência absoluta de classe já está bom. O eixo aqui nós vamos colocar o título também, tá certo? Vamos colocar variável contínua, vamos colocar só como x, tá certo? X, vamos colocar como x e uma variável contínua qualquer, percebeu? Bacaninha? Então olha só, esse aqui está o nosso histograma. Vamos puxar ele um pouco aqui para baixo, tá certo? Vamos melhorar um pouco aqui, vamos melhorar isso aqui. Vamos puxar para cá. Olha só que interessante. Então esse aqui é o nosso gráfico final, percebeu? Esse aqui é o nosso gráfico final. Olha só que interessante. Bom, então olha só, duas maneiras de você construir o gráfico como esse. Ou você constrói, certo, partindo do Excel, que é uma sugestão de gráfico, tá certo? Ou você parte através da análise de dados, ou você faz as contas normalmente como você faria se realizasse um estudo completo. Bom, olha só que interessante, é a maneira até um pouco mais adequada de você trabalhar. Tá bom? Muito bem, muito legal. Certo? Vamos apenas comparar um gráfico com o outro para você poder ver um pouquinho melhor como se dá essas coisas. Vamos com Ctrl X, vamos apagar. Vamos colocar um pouco, vamos colocar do lado. Ctrl V, tá certo? Vamos aproximar um pouquinho. Olha só que interessante, olha só. Vamos colocar um pouco mais essa situação aqui. Vamos puxar um pouquinho. Tá certo? Só acompanhando a escala. 3,
baixo. Vamos subir um pouco mais. Deixar um pouquinho mais. 0, 2, 2, um pouco. 3. Bom, acho que está um pouquinho de acordo. Acho que dá para você entender mais ou menos o que eu quero mostrar para você, tá bom? São dois gráficos aparentemente são diferentes, representam situações em que você adotou um sistema ou você adotou um outro para poder estar fazendo esse estudo, percebeu? As escalas para eles são diferentes, os intervalos, os blocos são diferentes, tá certo? Você observa aqui, tanto nesse caso quanto nesse outro aqui, tá certo? Apesar dos intervalos serem interessantes, olha só, tá bom? Então você pode construir ou esse gráfico ou esse. É interessante você trabalhar com esse último gráfico que foi mostrado para você. Por quê? Porque você analisou a situação proposta, tá certo? Estabeleceu os parâmetros e através dele você calculou os seus elementos para construir a tabela de frequência. Aqui não, aqui essa foi a construção que o Excel lhe forneceu, certo? Você pode até adotar como uma sugestão de gráfico para você verificar mais ou menos como é que seria o procedimento para realizar um gráfico melhor. Tá bom? Muito bem, muito legal. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, eu espero que você tenha apreciado, tá bom? E por enquanto é só, tá certo? No momento eu espero que você tenha aproveitado bem. Se tiver um pouquinho de paciência e tempo também disponível, dê uma passadinha lá no meu blog e consulte as listas que estão lá, bem como outros materiais que estão, tá bem? Muito bem, nos vemos na próxima ocasião. Muito obrigado e até mais.